Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a esta celebração. Com muita alegria, acolho você. Dizer, seja bem-vinda, seja bem-vindo à comunidade do Ribeirão Pequeno, ou seja, do movimento de irmãos. Você que saiu da sua casa, trazendo consigo a sua família e em você, quero acolher e abraçar calorosamente a você e a sua família. E juntos imploraremos, por intercessão de São Pedro, que hoje visita a nossa comunidade, a graça da saúde, a graça da paz, a graça da alegria, a graça da presença de Deus entre nós. Para que esta graça aconteça na nossa vida, é preciso que você e eu tomemos consciência dos nossos pecados e imploremos o perdão de Deus. Façamos este gesto de humildade, de simplicidade, e que São Brás nos ajude a tomar consciência, a reconhecer os nossos pecados, a cantar, suplicando o perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. A Igreja hoje celebra a festa de São Matias, apóstolo, aquele que substituiu Judas Iscariotes, ou o traidor. Unindo-nos a toda a Igreja, entoemos o nosso hino de louvor, cantando Glória a Deus nas alturas. Concedei por sua intercessão que, fruindo da alegria do vosso amor, mereçamos ser contados entre os eleitos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Nesse ritmo de alegria, vamos sentar para ouvir a liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que foi elevado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, tu conheces os corações de todos, mostra-nos qual desses 2 escolheste para ocupar este ministério e apostolado, o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte sobre os 2. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez o indigente assentar-se sobre os nobres, todos. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda eternidade, todos. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus, todos. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra, todos. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
Segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dou-vos um mandamento novo: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E a prova maior do amor não é outro, senão dar a vida por aquele que nós dizemos, que nós julgamos amar. Jesus dá-nos a grande prova de amor. Quando é que nós colaboramos com esta prova que Deus nos dá na pessoa do seu Filho? Quando nós eliminamos dentro de nós o espírito de egoísmo, o espírito de soberba, de sabe tudo, o espírito de só eu posso e mando e devo. Não há maior prova de amor do que dar a vida por aqueles que nós amamos. Vós sois meus amigos, vós me amais se guardares as minhas palavras. Que palavras são estas? São as palavras que Ele próprio disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. Não há maior mandamento do que esse. Aliás, todos os mandamentos se resumem nessas duas palavras: amar a Deus e amar ao próximo. Ou seja, Deus e o próximo. Quando nós, no Apocalipse de São João e nas cartas de São João, encontramos a palavra amor, a palavra Deus, João diz: quem diz amar a Deus e odeia o irmão que vê, este é mentiroso, porque Deus é amor. O amor deve ser manifestado em ações concretas. O amor deve ser vivido, deve ser partilhado. O amor deve ser testemunhado. O amor deve ser algo que contagie, algo que atraia, algo que elimine. Por isso é que Paulo vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Onde existe amor, há perdão, há misericórdia, há compaixão, há o ir ao encontro do irmão para o erguer, o irmão caído. Onde há amor, um verdadeiro sentido de amor, não há traição. Não há pessoas que passem as outras pelas costas, apunhalam as pessoas pelas costas. De frente, tudo bem. Padre, 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 padre. Nosso padre, nosso padre, nosso padre. Quando o padre vira as costas, cascudo atrás dele. Senhor Osvaldo, Senhor Osvaldo, Senhor Osvaldo. Quando o Senhor Osvaldo vira as costas, punhaladas pelas costas. Quantas vezes isso acontece? Que falsidade, meus irmãos e minhas irmãs. É isto que você chama de amor? E para que as nossas palavras não caiam assim no vazio, olhemos para a primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 15, 17, 20, até o versículo 26. Pedro fala do seu pronunciamento.
diante de todos, porque o lugar de Judas, o traidor, estava vazio. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou nas Escrituras. O que é que anunciou? O Espírito Santo, por meio de Davi, fique deserta a sua morada, ninguém haja que nela habite, outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo que o Senhor Jesus esteve conosco, desde o batismo pregado por João até o dia em que ele foi elevado ao céu. Portanto, precisamos que alguém ocupe o lugar do traidor, Judas Iscariotes. Poderíamos dizer que a missa de hoje tem uma única tonalidade. Os traidores, se a comunidade inteira se unir, rezar, pedir a ação do Espírito Santo, os traidores serão substituídos por aqueles que são testemunhas do ministério apostólico, por aqueles que são testemunhas da ressurreição de Jesus. E não são poucos os traidores dentro da igreja. Não são poucos os traidores dentro de uma sociedade. Não são poucos os traidores dentro de uma colônia de pesca. Existem algumas pessoas aqui. Daqui a pouco vai ocorrer a eleição. Não é verdade? Aqui. Aliás, ultimamente está em voga as eleições. Estão em voga as eleições. Haverá aqui, houve em outros lugares. Mas há muitos traidores em todas as associações, em todos os grupos, até no próprio movimento de irmãos, entre vocês e aí, há traidores também. O grupo prepara uma coisa, todo mundo prepara uma coisa, programa uma coisa, há pessoas que fazem boicote. Quando você boicota um plano programado, pensado em comum, você está sendo um Judas, que trai a confiança dos outros. No movimento de irmãos, nos ministros da comunhão, Mãe Peregrina, grupos de família, Senhor Beto, quantos são os traidores? Mas esses traidores não levarão a melhor se o grosso todo se unir. Porque ficará deserto o lugar do traidor. E seja expulso do grupo o traidor e o seu lugar vazio esteja, mas alguém seja o substituto desse traidor. E então, Pedro, em nome da igreja, em nome de todos os apóstolos, ergue a voz e diz: vamos parar. Vai até as Escrituras, as Sagradas Escrituras, faz um rebusco, atualiza o contexto que se estava vivendo, de Judas que traiu Jesus e sumiu. Afinal, na pessoa de Judas se cumpriu a profecia. Aquele homem traiu a Jesus Cristo, vendendo por 30 moedas, e foi se enforcar. Judas saiu e foi se enforcar. E o lugar ficou vazio, como a profecia havia dito. Mas é preciso que alguém substitua este lugar. As pessoas todas ouvem Pedro falando e aderem à palavra da pregação de Pedro. Mas existem alguns critérios para se ser selecionado. Apresentaram 2 candidatos, como também colônia de pesca. Tem 2 candidatos ou 3? Quantos candidatos? 2, 3 ou 2? 2 candidatos. Apresentaram também 2 candidatos para que um deles substituísse ou ocupasse o lugar de Judas. Pedro e os apóstolos. Pedro ele tinha a autoridade suficiente para dizer: eu determino e escolho o Senhor Francisco. Eu me determino e escolho tal fulano ou tal fulano. Mas ele não faz isso. Ele sabia que o Espírito Santo agia nele, mas ele convida as pessoas à oração. Ou melhor dito, quais são os critérios, as condições
os requisitos necessários para que se possa ocupar o lugar dos apóstolos, o primeiro critério é ser testemunha. Aquele que andou com o grupo dos apóstolos, desde o dia em que Jesus foi batizado, pelo batismo de João Batista, batizado até o dia em que ele foi levado ao céu. O segundo critério, ou o segundo requisito, é testemunha da ressurreição. Porque não basta andar com Jesus, não basta comer com Jesus, não basta conviver com Jesus, era preciso que o mais importante tivesse acontecido. Paulo diz, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Ora, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E em nome dele se prega a conversão dos pecadores. Em nome dele se prega a ressurreição do corpo. Em nome dele se prega a vida eterna. Então a nossa fé se alicerça na ressurreição de Jesus Cristo. E por isso que Pedro diz que um dos critérios sejam estes. Uns dos critérios sejam estes. Primeiro, a caminhada apostólica. Segundo, a ressurreição de Jesus Cristo. Os dois candidatos eram testemunhas oculares dessas duas realidades. Mas era preciso que se pudesse escolher. A quem vou escolher? Pedro podia ter escolhido. Mas ele diz, não, vamos fazer uma oração. Fizeram uma oração. Depois de ter feito a oração, poderia ter sido suficiente. Porque Jesus disse, pedir, recebereis, bater a porta e a porta se abrirá. Tudo o que pedirdes em meu nome, dizia o Evangelho de hoje, o meu Pai o concederá. Então, nesta oração, os apóstolos estavam suficientemente preparados para poderem escolher. Estavam ungidos para escolher. Mas ainda assim, Pedro diz, vamos tirar sorte para ver de quem será. Pedro diz, Senhor, indica-nos quem é que escolheste para ocupar o lugar. Será que agora vocês vão fazer a eleição? No momento da oração, vocês têm que rezar. Para que Deus vos ilumine, escolha alguém que não vai ser um traidor, que não vai trair a confiança dos eleitores, que vai fazer com que a colônia seja de fato uma colônia que trabalhe para o bem da comunidade ou para o bem da colônia, de todos os associados, porque senão, se vocês escolherem mal, se vocês escolherem à toa, vocês vão escolher um traidor, vão escolher mais um Judas, que vai vender, só que em vez de vender a Jesus, porque Jesus já não se pode vender, ele triunfou, ele venceu a morte, ele venceu tudo. Em vez de vender a Jesus, como Judas, ele vai vender a você. Vai vender a sua paz, a sua alegria. Vai vender o seu voto, a sua confiança, a sua boa vontade, as suas energias, as suas forças. Então a gente precisa se colocar diante de Deus. Oh Deus, por intercessão de São Brás, o nosso padroeiro, aqui no Ribeirão Pequeno, ilumina-nos, indica-nos a quem é que tu escolheste para ser o coordenador ou presidente da colônia dos pescadores. Indica-nos quem é que vai ser o presidente de tal associação ou de tal grupo, para que de fato nós possamos ser governados não por um déspota, não por um tirano, mas por um pastor, por um pai, por um amigo que dá a sua vida por aqueles que ele diz amar. Pois não há maior amizade, não há maior amor do que dar a vida por aqueles que nós amamos. Então, se você for eleito, seja de fato aquele que doa a sua vida, como Jesus Cristo doou a sua, pelo amor a cada um de nós. Eles rezaram e o Espírito Santo os capacitou. Mas Pedro diz, vamos tirar sorte para ver de quem vai cair. Atirando a sorte caiu sobre Matias. José, aquele José falado, era um homem justo, tinha o apelido de justo. Mas não é por causa de ser apelido justo que ele foi eleito. Não.
A sorte caiu sobre Judas. Melhor dito, a sorte caiu sobre Matias. Pegaram Matias e então o inseriram no grupo dos apóstolos, completando assim o 12, o número 12. O que é mais importante, meus irmãos, minhas irmãs, nessas duas leituras? A primeira coisa que se destaca é o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus para conosco. É o exemplo que Jesus nos dá. Por nos amar tanto, Ele doa a sua vida por todos nós. E então dá-nos um exemplo. Amai-nos uns aos outros, assim como eu vos amei. Primeira lição. Segunda lição é nós olharmos para a primeira leitura e fazermos uma escolha, uma opção. Se você escolher ser Judas, saiba que você será tirado desse grupo. Você vai ser arrancado desse grupo e o seu lugar ficará vazio. O fofoqueiro, o caluniador, o invejoso, o idólatra, aquele que gosta de passar os outros para trás, esse não tem lugar, nem na associação, nem na igreja, e nenhuma organização humana tem lugar. Porque este é, de fato, aquele que faz o papel de Judas. Judas tomou consciência do seu pecado, saiu e foi se enforcar, foi se suicidar. O suicídio de Judas é fruto de uma tomada de consciência da ausência do perdão de Deus para com ele. Se Judas tivesse confiado na misericórdia de Deus, no perdão de Deus, Judas teria chorado amargamente, como fizeram tantos outros pecadores, que diante do pecado cometido, Pedro foi um dos exemplos. Quando o galo cantou 3 vezes, ou seja, quando ainda o galo não tinha cantado só uma vez, ele tinha negado Jesus 3 vezes. Quando Pedro percebeu que as palavras de Jesus estavam sendo cumpridas na negação dele, Pedro chorou amargamente, se arrependeu. E foi esse Pedro que Jesus pegou e colocou na frente da igreja, deu-lhe as chaves. Encontramos Maria Madalena, que chora amargamente os seus pecados e quebra o vaso de alabastro e o derrama sobre os pés de Jesus. Encontramos Zaqueu, que diz: olha, roubei, prejudiquei, mas tudo que eu causei, o mal que eu causei, eu restituirei 3 vezes mais, darei metade dos meus bens aos pobres. Encontramos Mateus, o cobrador de impostos, encontramos tantos, inclusive o ladrão, junto à cruz. Pede perdão a Jesus e Jesus diz: hoje mesmo estarás no paraíso. Portanto, o que está em causa não é tanto a traição. O que está em causa é a falta do reconhecimento do pecado, assumi-lo e fazer o propósito de venda para não voltar a cair. Amém? Amém? Portanto, você pode falhar, pode errar, mas se você errar, se você falhar, tenha consciência, assuma o seu erro e peça perdão. Na hora mesmo que você tomou consciência que errou, peça perdão. Não faça como Judas. Não diga: Deus não me vai perdoar, como existem muitas vezes algumas pessoas falando que eu fiz, não tem perdão. Mas quem és tu para dizer que eu fiz, Deus não vai perdoar? Por acaso tu és Deus? Quem és tu para não perdoar o seu irmão ou a sua irmã? Por acaso tu és Deus? És deusa? Só existe um que pode julgar os nossos pecados, é Deus. Todos nós devemos nos acolher, todos nós devemos nos amar, todos nós devemos nos compreender, todos nós devemos dialogar. É esse o mandamento que Jesus deixou para a gente. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E nós éramos pecadores, não estávamos sujeitos à morte, mas apesar dos nossos pecados, Jesus morre. Jesus nos ama e ainda assim morre por causa desses pecados. Ele carregou sobre si as nossas iniquidades, para que todos nós, reconhecendo o quanto Ele nos ama e deu a sua vida por nós, também nós nos amemos uns aos outros. Afugentemos do nosso coração o espírito de Judas e abraçamos aquilo que Jesus nos propõe.
Não há maior prova de amor do que dar a vida por aqueles que nos amamos. Vamos nos colocar de pé e façamos a nossa oração da comunidade. Irmãos e irmãs, façamos subir ao Pai as nossas preces, na certeza de que elas serão atendidas, porque Jesus Cristo nos disse: tudo o que pedirdes ao meu Pai por meu intermédio, vós o ides receber do Pai. A cada invocação respondamos: ouvimos, Senhor Deus. Dai alegria, entusiasmos aos presbitérios religiosos comprometidos com o projeto de Jesus, todos. Ouvimos, Senhor Deus. Renovai em cada um de nós a amizade convosco e com os irmãos e irmãs. Todos. Sustentai os políticos comprometidos com a justiça, concordância e a paz do povo brasileiro. Ajudai-nos a guardar o vosso mandamento e viver o amor em todas as situações. Diante de vós, Pai de bondade e misericórdia, confiamos as nossas preces, na certeza de que elas serão atendidas, porque feitas por intercessão e auxílio do vosso Filho, que convosco e o Espírito Santo reina pelo século dos séculos. Amém. Sentai para o ofertório. O ofertório de hoje é em prol da festa de São Pedro. Então vamos ser generosos nesse ofertório e oferecemos tudo que nós temos, a nossa saúde e a nossa vida nesse ofertório de abundância. Seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por doação desse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja que nos apresentamos com devoção na festa de São Matias e confirmai-nos por meio delas com a força da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração sangue. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nossa dever e salvação, darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Vós constituíste a vossa Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que ela fosse no mundo um sinal vivo de vossa santidade e anunciasse a todo mundo o Evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra,
unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. E ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando após a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E não nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembramos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs falecidos, de modo especial as almas do purgatório, pelos falecidos da família Costa e Martinho, Maria Terezinha da Rosa, Feliciana Rosa Santana, Eponina Pires Matias, Severino Matias Filho, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo a levar igualmente da sua ressurreição. Lembramos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tenham piedade de todos nós, os doentes da nossa comunidade, as nossas crianças, em honra de Nossa Senhora da Glória, por uma graça alcançada, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos São Matias, São Brás, São Pedro e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livramos de todos os males, ó Pai, damos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, diante da esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Nosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixem-nos a paz, damos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que é na vossa igreja. Dá, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Dou-vos um mandamento novo: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
família, para que pela intercessão de São Matias possamos participar eternamente da gloriosa sorte dos santos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. A intercessão de São Brás, de São Pedro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós, sobre as vossas casas, sobre os vossos pertences, sobre todos os vossos familiares e convosco permaneça para sempre. Amém. A todos e a cada um desejo uma ótima noite. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eternidade.